Olá a todos! Depois de muito tempo sem postar vídeos, vou tentar voltar a postar e com mais frequência, mas nada é certeza quanto a isso. Vou tentar trazer alguns vídeos que me pediram também. Lembrando que esse vídeo estará todo marcado para ficar mais dinâmico para vocês. Então, bora pro vídeo! E no vídeo de hoje nós falaremos sobre mapeamento UV. Lembrando que não sou um especialista nessa área, mas vou te passar uma introdução e também o que eu aprendi ao longo do tempo. Mas você sabe o que é mapeamento UV? Deixaria um site falando sobre o que é de forma mais técnica. Porém, em resumo, mapeamento UV é a tentativa de comunicar para o programa 3D, onde as informações de uma imagem 2D ficarão nesse nosso arquivo 3D. Para isso, nós pegamos todas as faces do nosso modelo 3D, passamos para o plano 2D e ali nós dizemos onde ficarão essas informações. Agora que você sabe o que é mapeamento UV, vou te mostrar como fazemos isso no Blender. Como passamos nossa malha 3D para o 2D e do 2D pegamos as informações da textura que queremos e passamos novamente para o 3D. Para começar isso, eu vou explicar primeiro as ferramentas básicas do Blender a respeito de UV e como utilizá-las. Aqui, para começarmos, você vai vir em UV Editing e aqui vai já ter essa aba pronta do próprio Blender que faz a separação do 2D para o 3D. Aqui no 2D você vem em Imagem, clica em Novo e aqui tem as opções da imagem, como largura e altura, a cor ou o tipo da imagem. Então, se quiser deixar esse tamanho, você pode pôr até o nome que você quiser. E daí, para ela aparecer no seu modelo 3D, você vai vir aqui no editor de nós do seu modelo, no materiais mesmo, clica em cima da cor base, no bolinha amarela, de textura de imagem e pronto. É só selecionar a imagem que você acabou de criar. Depois de fazer isso, você pode já estar pronto para vir no Texture Paint. E aqui você pode pintar o seu objeto 3D. Perceba que se eu pintar o cubo, ele só vai pintar a parte desdobrada do nosso objeto 3D. Muito interessante isso para você ver a comparação, né? Realmente a comunicação entre o 3D e o 2D. E aqui na parte de pintura seria basicamente daí entra a questão, né, de pintura digital e assim como qualquer outro programa. Claro que daí tem pessoas que preferem fazer essa pintura não no Blender em si, mas em outros programas, né, em outros softwares, como por exemplo o Photoshop. Daí vem a questão do autor mesmo, se você preferir pelo Blender ou não, tá? Para começar aqui no Blender, para acessar a ferramenta de mapeamento UV, você precisa entrar no modo de edição do objeto. Lembrando que tem um canal especificando, mostrando as teclas de atalho básicas, então, se quiser se aprofundar mais, veja esse vídeo. Ao apertar a tecla U, vai aparecer o mapeamento UV. E provavelmente para você vai estar em inglês aqui, mas vai estar escrito algo como unwrap, que significa justamente desdobrar. E por que esse conceito de desdobrar? Porque é justamente isso que a gente vai fazer. A gente vai desdobrar o nosso modelo 3D e vamos passar ele para a malha 2D. Como você pode perceber, se eu selecionar todo o cubo, ele já está desdobrado aqui. Mas não seria estranho termos que fazer isso no próprio objeto 3D, toda vez que a gente fosse desdobrar o objeto? Então imagina que a gente fosse desdobrar um objeto manualmente toda vez que a gente quisesse passar uma textura para ele, assim por diante. Isso não ia ficar nada dinâmico, então para isso que existe essa conversão do 3D para o 2D e do 2D para o 3D. Lembrando que o 3D é a nossa área do campo de visão 3D do nosso modelo, obviamente. E o 2D é aqui onde fica a nossa textura. Vou até adicionar uma imagem para ficar mais claro para vocês, em grade de cor. Então aqui é a nossa textura e eu vou pôr ela no nosso objeto. Usar nós, cor de base, textura de imagem e vou colocar essa imagem aqui. Se eu vir no Material Preview, agora a nossa textura está aqui. E por exemplo, o F5, o E5, D5 são justamente esses aqui, ó. F5, E5, D5. Então percebe que a gente passa as informações da textura para o nosso objeto 3D de forma muito mais simples. Então, além de desdobrar,
podemos também usar o conceito de que passar a textura para o nosso objeto 3D seria como embrulhar, digamos assim. Então a gente está tentando embrulhar o nosso objeto com essa nossa textura, seja lá qual for o objetivo do projeto. Com isso, cada software 3D tem sua ferramenta para fazer isso de sua maneira. Lembrando que tem um documentário da Magic Light Movies, que é a indústria que fez o filme Star Wars e tal, eles desenvolveram a Pixar, não a Pixar Studio, um computador mesmo para edição 3D, e lá nesse documentário mostra muito claro aqui sobre o desdobramento V e tal, em um certo episódio que eu recomendo muito, é muito interessante de ver. Então basicamente é assim, e no Blender nós temos as nossas próprias ferramentas de desdobramento UV. Temos o desdobrar natural, que ele vai fazer o primeiro desdobramento, e temos diversas outras ferramentas que eu não vou explicar aqui, porque por mais que eu explique como que funciona, na prática vai demorar até você aprender, tá? Em qual situação usar e tal, estou falando em projetos maiores. Mas resumindo, a gente tem o projeto desdobramento de uma projeção assim conforme o objeto, né, conforme o formato, então cúbica, cilíndrica, esférica. E nós temos uma ferramenta muito importante aqui, que é o de marcar costuras, tá? Marcar costuras aqui é o mesmo significado para ajudar a gente a desdobrar a nossa malha, tá? É como se a gente estivesse fazendo realmente um recorte da nossa malha. Então, eu vou desdobrar agora e o nosso projeto está assim, porque ele bugou ali naquela parte, como vocês podem ver com desdobrar. Vamos começar a marcar mais algumas costuras e ver, conforme a gente for marcando, o que ele vai fazer com o nosso projeto. Marquei aqui e vou desdobrar. Perceba que conforme eu vou desdobrando e marcando a minha costura, ele também vai modificando aqui, né, no nosso 2D. Vou marcar essa face por completo, só para vocês verem uma curiosidade aqui. Pronto, a gente recortou essa nossa face inteira do nosso projeto 3D. Percebam aqui. Eu vou até voltar para o material preview. Perceba que a gente tem essa face inteira isolada, tá? Então é justamente para isso que serve o marcar recortes. Só para lembrar, se apertar a tecla N no modo de edição aqui de desdobrar, você vai ter algumas outras opções aqui, tá? No nosso marcar costuras. Mas eu não vou ensinar tanto sobre elas aqui não. Elas eu uso mais para modificador de subdivisão de superfície e não vou explicar tanto elas, tá? Só avisando que elas têm ali. E lembrando que tem o próprio UV Editing no Blender, né? Que ele já abre essa janela aqui pra gente de forma muito mais rápida, tá bem? Então, é basicamente isso o desdobrar, tá? Como eu mencionei, esse é um ramo que exige muita experiência prática. E também é um ramo muito abrangente, né? Então, para explicar mais a fundo, eu acredito que você teria que ter realmente um profissional na área. Mas lembrando que existem até setores próprios para texturização de objetos 3D hoje em dia, tá? Hoje em dia e já faz até um tempo atrás também, tá? Então existe um setor apenas para isso, para você ver como é complexo essa questão de texturização, né? Em grandes estúdios e tal, existem pessoas que fazem apenas a pintura digital do objeto e assim por diante. E por fim, apenas uma dica daquilo que eu já aprendi é sobre a marcação de texturas, tá? Essas imagens são usadas para você ter informação de como está a sua costura. Você pode vir aqui no editor 2D, vou já até falar um pouco mais sobre ele, e você vem em imagem. Ao clicar em novo, você pode vir aqui no tipo gerado e tem dois tipos de imagem. Tem a em branco, obviamente, e tem a grade UV e a grade de cor. A UV é que a gente já está usando, e a grade de cor é essa outra aqui que não tem números e informações e assim por diante. Deixa eu mudar até aqui. Mas essas imagens são para a gente ver como que está ficando o nosso desdobramento. Porque se a gente olhar para essa face, aparentemente está perfeito, né? Não tem nada muito extravagante. Mas se eu mover o scroll do mouse, a gente começa a perceber, além desse corte aqui totalmente brusco, ó, tá vendo? Esse desvio totalmente brusco aqui, ó, na textura.
a gente também aqui embaixo pode ver que a textura esticou demais. Então isso pode gerar borrões na sua textura, ou pode acontecer como nesse caso aqui, que além de gerar um corte realmente errado, ó, por exemplo, aqui não é um corte da continuação da textura, você pode ver que é outra parte. Além de ter gerado isso, ele também vai gerar essa grande diferença, né? Então aqui a gente tem esse quadrado maior e aqui totalmente menor. Então você vê claramente que a sua textura ficaria totalmente esticada. Então é para isso que se usa um pouco dessas imagens, para você ter uma referência. Vou abrir aqui um projeto que eu tenho. De uma faca que eu estou modelando. E perceba que aqui eu tento manter a coerência. Você nunca vai conseguir, obviamente, deixar esses quadradinhos 100% alinhados, tá? Isso aqui é impossível. Porém, você não vê aqui nenhum quadrado esticado, você não vê nenhum bug na imagem, né? A única parte aqui que eu não consegui resolver é aqui na parte de trás, mas essa textura não é a que eu usei no projeto final, que está com textura e tal, que eu exportei para o Substance Painter. Essa parte aqui, eu realmente não consegui. Deixa eu ver aqui. Que eu fiz a espada dessa... A espada não, eu fiz o suporte da arma dessa forma. Eu dividi ao meio, mas não por completo. Então tem uma parte aqui que eles ficam conectados, tá? Porém, mesmo assim, mesmo eu tendo feito certinho no Substance Painter, ele ficou um corte aqui embaixo, tá? Mas eu não tenho o desdobramento original aqui, então não dá para explicar tão bem. Mas você consegue entender com clareza como que se usa, né, essas imagens como referência, para não ficar nenhum erro grotesco de mapeamento. Mas como eu disse, essa é uma área bem abrangente que você pode se aprofundar muito, e tem setores profissionais apenas para texturização de objetos, cenários, afins, seja lá o que for, tá? Então essa é uma introdução para vocês do mapeamento UV no Blender, o famoso Unwrap. Se você gostou desse vídeo e ele te ajudou, peço que deixe o like, deixe um comentário aí embaixo também sobre qualquer vídeo que você queira futuramente, e até um próximo vídeo.